Você sabe que no desenho, além do Gumball e o Darwin serem irmãos, eles são melhores amigos. Tanto que no decorrer da série teve diversos momentos que mostravam essa amizade. Mas sabe o que no começo nem sempre foi assim. Até porque tem um momento antes do Gumball e o Darwin se conhecerem. Então foi quando acabou mostrando quem era o melhor amigo do Gumball antes dele conhecer o Darwin. E digamos que no começo ele até parecia normal, só que conforme a gente vai conhecendo esse personagem, acabamos vendo o quanto que ele pode ser bizarro. E isso acontece no episódio 43 da sexta temporada chamado Melhores Amigos. E eu confesso que ele é um pouco desconfortável porque o Darwin ele é um pouco chato nesse episódio. Por isso eu acho que ele é considerado um dos piores episódios. Só que no final a gente vai percebendo que talvez o Darwin não estivesse tão errado. Você me abandonou, Gumball. Você prometeu que seríamos melhores amigos pra sempre, mas você me trocou. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E esse episódio que eu vou falar aqui hoje, ele começa com alguém batendo na porta dos Watterson. E quem vai atender a porta é o Darwin, e ele acaba se surpreendendo com a pessoa que bateu. Porque além que ele parecia uma pessoa muito fofa, nem parecia uma pessoa real. Parecia mais como um brinquedo de pelúcia, sabe? Mas o surpreendente é que ele não é o brinquedo, até porque ele fala. Só que o Darwin tenta o tempo todo desmerecer o cara sem conhecer ele. Cara, eu não tô vivo, eu só sou assim mesmo. Oh, eu sinto muito. Tá, beleza. Por você. O que eu considero bem estranho, porque até aquele momento o Darwin não sabia quem era o Felpudo, mas foi então que acabou revelando quem era ele. Ele pergunta se o Gumball ainda morava naquela casa, afinal ele tinha vindo visitar ele. E foi então que o Gumball aparece e sabemos quem que era ele e temos uma baita surpresa. Darwin, esse é o Felpudo, meu melhor amigo! Ah! E essa parte foi interessante porque quando o Gumball apresenta ele pro Darwin, como se ele fosse seu melhor amigo, obviamente o Darwin ficou em choque mesmo ele tentando parecer normal, até porque claramente ele estava bem irritado. E isso fica mais evidente ainda quando ele tentou assar o Felpudo. E o Darwin até queria saber, né, há quanto tempo fazia que ele era melhor amigo do Gumball, e ele tenta explicar que isso foi há muito tempo antes deles se conhecerem, mas dava pra ver que o Darwin ele não estava muito afim de querer ouvir o que o Gumball dizia. E teve outros? Não, é claro que não, você... Toma aqui, eu acho que são todas as bolas que eu tenho pra dar. Então, como o Gumball ficou irritado com a forma como o Darwin estava agindo, ele resolveu sair pra comer fora com o Felpudo, que claramente deixou o Darwin sem reação. Ah, é? Você quer saber? Ah, quer saber? Só que depois que o Gumball saiu com o Felpudo, eles foram colocar o papo em dia de como cada um tem passado nesse meio tempo que eles ficaram sem se ver. Inclusive o Felpudo acabou mencionando que ele tem um amigo que ele fez na cidade que ele morava. E apesar que ele era gente boa, não é a mesma coisa quando era ele e o Gumball. E uma coisa que eu achei interessante quando ele falou isso é que o Gumball acabou mencionando que ele queria ter mantido o contato. Só que bebês levam tempo para aprender a ler e a escrever. Então isso significa que eles eram amigos quando eles eram bebês, saca? Ou seja, talvez eles se conheceram na maternidade. Isso não ficou muito claro pela conversa que eles tiveram, mas é o que deu pra imaginar. Só que não importa muito agora porque pelo menos eles voltaram a ser amigos. Só que enquanto isso, desde aquela hora, o Darwin ainda tava pensando em uma resposta pra dar pro Gumball. Deu pra ver que ele tava meio frustrado do antigo melhor amigo do Gumball ter voltado, entende? Só que o Gumball ele tenta tranquilizar o Darwin, porque mesmo que o Felpudo tenha voltado pra vida dele, isso não significa que ele ama menos o Darwin, sabe? Então o Gumball tenta fazer uma analogia pro Darwin entender o tanto que ele tem de amor por ele. Cara, eu te amo mais do que gente velha ama ficar andando sem roupa nenhuma no meio dos vestiários da academia. Só que depois disso que o Gumball falou, pelo menos o Darwin entendeu que o Felpudo não veio pra substituir ele. Porque ele tava tranquilo agora, só que ele ainda não confia no Felpudo. E a princípio o Gumball até fala que ele tava exagerando e era pra ele dar uma chance pro Felpudo. Só que mais pra frente a gente vai descobrir que o Darwin não tava totalmente errado. Mas o Gumball chama o Darwin e o Felpudo pra brincarem de videogame. Assim pelo menos ele conheceria melhor o Felpudo e talvez teria uma outra imagem dele. E até então o Darwin aceita e eles foram brincar de videogame. E a princípio até parecia que tava todo mundo se divertindo, que nesse instante o Gumball saiu por um momento para pegar refrigerante e acabou ficando só o Felpudo e o Darwin, o que ele resolveu mostrar a real porque ele tava muito desconfiado do Felpudo. Tá bom, qual é a tua, bolinho peludo tosco? Aí, só me dá uma chance. O que ele até tentou convencer o Darwin para ele dar só uma chance para ele, só que parece que o Darwin ele não tava muito afim de realmente ser amigo do Felpudo, sabe? Então o Felpudo ficou de saco cheio e resolveu ir embora. Ele até fala inclusive que pretendia convidar todo mundo para ir dormir na casa dele, só que a forma que o Darwin tava agindo tava enchendo o saco. Só que o engraçado é que quando ele vai embora ele acabou ficando na porta falando umas boas verdades que ele acha do Darwin. Ele fala como se o Darwin fosse um maluco por completo. Não quero criar problema nenhum entre você e o Darwin. Eu acho que vocês precisam conversar.
com um psicólogo. Então depois que o Felpudo vai embora, é como se o Davi tivesse cumprido seu dever, tanto que ele até voltou pro quarto dele, porque ele não tava nem aí se o Felpudo tava chateado, ele só queria que ele fosse embora. Mas quem não gostou dessa situação basicamente foi o Gumball, porque ele sabe que o Davi fez alguma coisa pro Felpudo querer ir embora. Então o Gumball queria saber o que tava pegando e por que ele tava agindo assim. Por que tá agindo desse jeito? Eu só acho que é interessante esse cara voltar pra Elmo. Mas o fato dele ter voltado pra Elmo é o que incomodava o Darwin. Ele tava sempre muito desconfiado e intrigado com o Felpudo, mesmo que até então não parece que o Felpudo deu um motivo. Mas o Gumball, ele tava disposto a ir dormir na casa do Felpudo. Ele até avisou pro Darwin que ele poderia ir se ele quisesse. Era só ele agir como alguém normal. Mas o Darwin, ele não tava nem um pouco interessado em querer conversar sobre isso com o Gumball. Desculpa, eu só não queria fazer parecer que eu dou bola pra você. Então já que o Darwin não queria ir pra casa do Felpudo, o Gumball vai sozinho e conversando com ele pelo caminho. E pareceu que o Felpudo morava muito longe porque eles já estavam andando tinha 1 hora. Ele até tentava disfarçar que já estava chegando perto. Ele falava que era perto da esquina, mas não era tão perto assim, porque ele acaba falando que é depois do lago. Que o Gumball até ficou surpreso e pergunta se tinha algum lago em Elmore. E o Felpudo responde que não tem porque eles estão indo pra outra cidade. Que depois de um tempo mostra eles caminhando por uma estrada deserta, isso porque já fazia muito tempo que eles estavam andando. Tanto que o pé do Gumball já tava um caco. Cara, a gente pode pelo menos fazer um pit stop. Eu preciso de pés novos. E ele tava com uma cara extremamente cansada enquanto o Felpudo tava praticamente normal. E quando o Gumball pergunta o quanto que tava longe ainda, é aí que surpreende, porque eles não estavam nem perto do objetivo. É depois da estrada. A estrada cruzada. Não, a estrada da montanha. E passam algum tempo e eles chegaram no topo da montanha, que foi até engraçado, porque depois desse tempo todo foi aí que eles pararam pra descansar. Só que parece que o Felpudo parou só alguns segundos antes deles voltarem a caminhar. É quase como se ele estivesse sacaneando o Gumball. Tá bom, tá na hora de uma pausinha. Obrigado, universo! Bem melhor. E atravessando a montanha, ainda tinha mais uma área e eles passaram pela floresta. Que foi engraçado porque o Gumball já tava se irritando e não queria mais andar. E ele fala pro Felpudo ir na frente e trazer um veículo para levar ele, porque ele não aguenta mais andar. E apesar que o Felpudo alega que já tava perto, só que dessa vez realmente tava, ele se cansou bem perto da casa. E esse local que o Felpudo levou o Gumball era no meio do nada. E o engraçado é que no começo do episódio, o Darwin desconfiou que isso aconteceria. Uma chance de sequestrar o meu melhor amigo e trancar ele numa casa no meio do mato? O quê? E quando eles entram na casa, é aí que o Felpudo mostra suas verdadeiras intenções. Veste O isso! quê? Mas é pra bebê, isso é pequeno demais pra... Bota logo! Agora você vai me compensar. Ele dá um pijama pro Gumball que nem parecia que cabia nele. Era tão pequeno que parecia da época que o Gumball era bebê. O que reforça mais ainda o que eu disse, que é como se eles tivessem sido amigos na maternidade. E parece que a intenção do Felpudo era só trancar os dois ali. Só que felizmente a desconfiança do Darwin acabou tendo fundamento, porque ele acabou perseguindo o Gumball e o Felpudo. Então no fim toda aquela desconfiança do Darwin acabou tendo fundamento, mesmo que parecesse que era só ciúmes. Darwin, o que você tá fazendo aqui? Eu sabia que tinha uma coisa esquisita rolando aí com esse cara. Só que tava parecendo que ele queria se livrar do Felpudo, que ele fez até um buraco. E apesar que ele exagerou bastante, a desconfiança dele serviu de algo. E foi agora inclusive que eles descobriram que o Felpudo, ele era um robô. Por isso inclusive que ele não se cansou fazendo todo aquele trajeto com o Gumball. Inclusive ele começou a perseguir os dois. E nessa hora inclusive acaba rolando uma perseguição porque ele sai correndo atrás do Gumball e do Darwin. Eles tentam se livrar do Felpudo até pulando de um penhasco para despistar ele. Não temos escolha! Só que obviamente ele chegou até eles porque era bem fácil. Mas quando ele ia tentar fazer alguma coisa contra o Darwin, foi que apareceu aquele amigo que ele mencionou no começo. E parecia que ele era bem problemático, porque quando ele pegou o Felpudo, ele leva ele embora e ele sai até pedindo ajuda. Socorro! Socorro! Mas como o Gumball e o Darwin ficaram com medo dele, eles só resolveram deixar pra lá. Afinal, nem valia a pena se meter nessa história. Inclusive, arrumaram uma desculpa pra ir embora. Tá tarde. E a gente tá longe de casa. E eu tô com Eu fome. vi uma vendinha boa de taco no caminho. E esse episódio, eu acho que ele mostra um lado chato do Darwin, que é seu lado ciumento, que no começo você acha até que ele tá sendo injusto com o Felpudo, porque ele não tinha feito nada pra merecer a forma que ele tava sendo tratado, pelo menos antes da gente saber como ele realmente era. Só que no fim a gente acaba sabendo, né, que o Darwin não tava errado. Só que o Darwin deveria entender que não tem como ele ser substituído, afinal, além deles serem irmãos, eles são melhores amigos, e acho que ele deveria saber que isso nunca vai mudar. Mas me diga, você achou o Darwin chato nesse episódio? Ou tava do lado dele o tempo todo? Deixa nos comentários que eu vou ler e com certeza dá coração, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.